definição de operador densidade reduzido, a gente pode provar um resultado que é chamado de decomposição de Schmidt para estados puros de sistemas bipartites, que vai ser muito útil quando a gente for estudar emaranhamento, especialmente conversão de um estado para o outro e quantificadores de emaranhamento. Então, esse resultado ele diz o seguinte: a gente vai começar com um estado puro de um sistema bipartite consistente dos subsistemas A e B. E aí, dado esse estado puro, existem bases especiais, uma para o espaço de Hilbert do sistema A e uma para o espaço de Hilbert do sistema B, tais que esse estado puro pode ser escrito nessa forma aqui, uma soma em I, com coeficientes reais e positivos lambda-I, desses produtos tensoriais psi, phi, dessas bases especiais. Bom, então vamos provar esse resultado e vamos primeiro entender o que ele tem de especial em simplesmente escrever esse estado puro como combinação linear de uma base qualquer para esse estado. Bom, então, se a gente tem uma base para o HA e uma base para HB, a gente sabe que VI tensor WJ forma uma base para HA tensor HB. Então, qualquer que seja o estado do sistema composto, se AB, eu sei que ele pode ser escrito como uma soma em I de CJ, VI, tensor WJ, soma em I e J. Bom, então, quaisquer bases que eu tomo para os espaços individuais, eu consigo construir uma base fazendo o produto tensorial entre esses elementos, e assim eu consigo escrever o estado psi-AB nesse formato aqui. Então, o que a decomposição de Schmidt tem de especial? O que a decomposição de Schmidt tem de especial é que, escolhendo bases adequadas, eu não preciso da soma em I e J. Os termos C e J, quando I é diferente de J, vão ser iguais a zero, se eu escolher a base adequada. Então, o que tem de especial é que na decomposição de Schmidt, como a gente escreveu anteriormente, eu tenho só a soma em I dos produtos psi, phi, ao invés de ter dois coeficientes I e J. Então, isso é sempre possível, desde que eu escolha as bases psi e phi de maneira adequada, e claro, essas bases vão depender do psi, tá? Então, dado o psi, eu consigo encontrar quem são os psis e phis. Ok. Bom, então, vamos demonstrar esse resultado. Bom, então a gente vai começar com o Ρ, que é o estado reduzido do sistema A. E a gente vai usar a decomposição espectral do Ρ. Então, isso aqui é a decomposição espectral do Ρ. Então, em particular, o que acontece aqui na decomposição espectral, como a gente já falou antes,
é que esses alfa-I são os autovalores de ρA, e esses vetores aqui, psi, são os autovetores dessa matriz hermitiana ρA, e esses vetores psi e, né, aqui sempre para o sistema A, formam uma base para o espaço de Hilbert do sistema A, ok? Bom, então agora eu vou pegar uma base qualquer para o espaço de Hilbert HB e vou escrever o psi AB como combinação do produto tensorial dessa base especial aqui, que veio do ρA, e dessa base qualquer que a gente escolheu para o HB. Então, a gente vai começar com uma base qualquer. Para ρB. Então, a gente sabe que psi tensor WJ é uma base para HA tensor HB e, portanto, eu sei que o psi AB é igual à soma em I e J de C e J psi tensor WJ. Então, como esses elementos aqui formam uma base para o HA tensor HB, então eu posso escrever o psi AB como combinação linear desses termos. Em particular, essas bases aqui são bases ortonormais, então eu vou escolher uma base, não uma base qualquer, né? Uma base ortonormal, isso é importante. Então, esses caras aqui também formam uma base ortonormal. Então, esses elementos aqui formam uma base ortonormal também, e, portanto, esses elementos C e J são igual ao produto interno de AB com psi. Deixa eu escrever melhor aqui. Com psi tensor WJ. A gente vai precisar disso depois. Ok. O que a gente vai fazer agora é colocar a somatória em J só no segundo termo, então eu vou reescrever isso aqui como uma soma em I de psi tensor somatório em J de C e J WJ. Para a coisa funcionar bem, eu vou definir lambda I como sendo raiz de alfa I. Lembrando quem são esses alfa I? Os alfa Is são os autovalores do ρA. Como ρA é uma matriz positiva, seus autovalores são positivos, então todos os alfa I são positivos e, portanto, eu posso definir lambda I como sendo a raiz desses coeficientes. Então, eu vou dividir esse cara aqui por lambda I, e para que eu recupere o que eu tinha antes, eu vou multiplicar aqui por lambda I, ok? Bom, então agora, observem que eu não fiz nada demais aqui, né? Então, nessa parte aqui, o que eu fiz foi usar o fato de que isso aqui é uma base para o HA tensor HB.
Então, qualquer vetor nesse espaço de Hilbert pode ser escrito como combinação linear desses termos. Daqui para baixo, eu só reescrevi de uma forma diferente, colocando o somatório em J todo aqui no segundo termo, junto com esses coeficientes, e aqui vai ser um truquezinho que a gente vai ver para que vai servir daqui a pouco. Dividi por lambda i, multipliquei por lambda i aqui cada termo para poder chegar aqui no resultado que a gente quer, tá? Beleza. Então, daqui a pouco vocês vão entender por que essa multiplicação. Então, eu vou chamar esses vetores aqui de φ i, ok? Então, com isso, a gente vê que a gente fica com se AB igual a somatório em I de lambda I, se I tensor φ. Então, aqui em A e aqui em B. Que era o formato que a gente queria, mas a demonstração não acabou ainda. Porque, de acordo com o resultado que a gente enunciou, tanto psi tem que ser uma base ortonormal para HA, quanto o φ tem que ser uma base ortonormal para HB. E, por enquanto, não tem nada que garanta para a gente que esses vetores aqui são ortogonais, tá? A normalização vem daqui também. Então, agora a gente vai usar essa definição aqui dos φs para provar que é uma base, que esses vetores formam de fato uma base ortonormal. Tá? Então, o que a gente precisa fazer agora, que resta mostrar, é que o conjunto φ pode ser estendido a uma base de HB. Bom, então, é possível que a dimensão do HB seja maior que a dimensão do HA, e aqui a gente está definindo um φ para cada psi, tá? Então, pode ser que os φs não formem uma base completa, mas que eu possa complementar esses vetores com outros vetores ortogonais, de modo a gerar uma base para o HB. Então, o que a gente precisa mostrar é que esses caras são ortonormais, tá? Que o produto interno entre dois diferentes é 0, o produto interno de um com ele mesmo é 1. E aí, se a dimensão do HB for maior, basta complementar com outros vetores que não vão aparecer aqui, então, portanto, não vão alterar o resultado final. Ok, então, a gente precisa calcular esse produto interno aqui. Então, eu quero mostrar que esse produto interno é 0 se o I for diferente de I' e 1 se o I for igual ao I', tá? Bom, então, quem são esses vetores? Lembrando que esses vetores são definidos por essa expressão aqui. Então, isso aqui vai me dar somatório de J e J' de CIJ, CI'J' sobre lambda I, lambda I', WJ, WJ', com os complexos conjugados aqui no lugar certo, né? Que é aqui, porque os lambdas são reais. Ok. Então, a gente começou com uma base ortonormal WJ. Então, aqui a gente já fica livre da soma em J', né? Então, isso aqui vai ser 0 quando J é diferente de J', então eu vou ficar com a soma em I, J e linha de C e J conjugado, C e J sobre lambda I, lambda e linha. E agora eu vou usar quem são esses coeficientes aqui. Então, vamos voltar lá em cima para a gente lembrar quem são esses coeficientes.
Esses coeficientes aqui são o produto interno entre o psi-AB e o psi com WJ, tá? Então, isso aqui vai me dar somatório em J e linha, psi-AB com produto interno com psi e linha tensor WJ e psi I tensor WJ, produto interno com psi AB. Então, aqui, esse termo aqui é o CIJ asterisco, e esse termo aqui é o C e linha J. Tudo isso, vou colocar aqui, dividido por lambda e linha, ok? Bom, agora se a gente reordenar esses termos, eu vou ficar com uma soma em I e linha, 1 sobre lambda e linha. E agora eu vou reescrever esses termos da seguinte forma. Isso é psi AB. Aqui eu vou ter um psi I linha, psi I. Tensor soma em J de WJ, WJ. E aqui eu vou ter o psi AB. Agora, como o WJ forma uma base ortonormal para o espaço de Hilbert-HB, essa somatória aqui é igual à identidade em HB. Então, isso aqui vai me dar somatório em I e linha, 1 sobre lambda e linha, psi AB, eu não tenho esse somatório em I, né, gente? Deixa eu apagar aqui. Aqui o φ e o φ linha estão fixos, eu tô somando só em J. J, então o somatório aqui é em J e J linha, aqui o somatório em J por causa desse produto interno, então aqui não tem esse somatório. E aqui também não tem esse somatório. Tá, então vamos recapitular aqui. Eu tô querendo fazer o produto interno entre φ e φ linha. Então, aqui também não tem esse soma em I, né? Que é só a soma em J. A soma em I ficou aqui. Ok. Bom, então eu vou ficar aqui com psi AB, não tem mais a soma. Psi I linha, psi I, tensor I. E aqui, outro psi AB. Bom, então, isso aqui é a mesma coisa que um sobre lambda e linha, traço de
se AB, se AB, vezes si', si, tensor identidade. E o traço, a gente pode enxergar o traço como fazer o traço em B primeiro e depois fazer o traço do resultado. Então, isso aqui é a mesma coisa que lambda I, traço do traço em B dessa coisa toda. Esse traço em B vai me dar ρA vezes psi I', psi I, que por sua vez é a mesma coisa que 1 sobre lambda I', psi ρA, psi I'. Agora, se a gente lembrar como a gente começou essa demonstração, a gente tinha escolhido os psi-i's como sendo os autovetores de ρA, cada um deles com autovalor alfa-i. Então, isso aqui é a mesma coisa que alfa-i sobre lambda I', psi-i, psi-i'. Agora, esse produto aqui, como eles são ortonormais, esse produto aqui é 0 se I for diferente de I' e 1 se I for igual a I'. Então, isso aqui é a mesma coisa que alfa-i sobre lambda I', delta I'. E lembrando que o lambda I é raiz de alfa-i, isso aqui vai me dar 1 se o I for igual a I' e 0 se o I for diferente de I'. Então, o que a gente ganha com essa demonstração toda? Então, vamos recapitular o que a gente fez até aqui. Bom, então, a gente começou com o estado reduzido, ρA, do sistema A, e com a decomposição espectral desse operador densidade reduzido, os alfa-i autovalores e os psi-i autovetores. Esses caras formam uma base ortonormal para o HA, então a gente pegou uma base ortonormal qualquer para o HB. E aí, pegando uma base qualquer para o HB, a gente tem uma base para HA tensor HB formada pelo produto tensorial. E aí a gente pode escrever o psi AB como combinação linear desses elementos aqui. E aí o que a gente fez foi passar essa soma em J para o segundo termo e chamar esse cara aqui de φi. E aqui a gente tem exatamente a decomposição que a gente queria. Só que, para o resultado valer, o resultado que a gente quer, a gente precisa usar bases ortonormais nos dois lados. Então, esse cara aqui já é uma base ortonormal porque a gente começou tomando a base ortonormal dos autovetores de ρA. Mas esse cara aqui não, ele foi construído assim. Não necessariamente esse cara tinha que ser uma base, tá? Então, mas ele vai ser uma base ortonormal por causa da escolha que a gente fez aqui. Bom, então a gente fez essa continha longa aqui, né, para mostrar, fazendo essa conta do produto interno. A gente chegou que esse produto interno é 1 se I for igual a I' e 0 se I for diferente de I', que mostra pra gente que, então isso aqui mostra pra gente que esse conjunto é ortonormal
e, portanto, pode ser estendido a uma base ortonormal. Ok, então com isso a gente conclui a demonstração do resultado. Então, qualquer que seja o estado de um sistema bipartite, ele pode ser escrito dessa forma, em que a gente tem uma soma só em I para bases devidamente escolhidas, e com esses coeficientes aqui todos positivos, né? A soma deles ao quadrado tem que ser 1 pela normalização. E essa maneira de escrever um estado puro de um sistema composto é chamada de decomposição de Schmidt, que só vale para sistemas bipartites, tá? De duas partes. Se eu tiver mais partes, esse resultado, não existe um análogo desse resultado aqui. Ok. Bom, então essas bases especiais que dependem do estado psi-AB são chamadas bases de Schmidt. E esses coeficientes aqui são chamados coeficientes de Schmidt para psi-AB. E o número desses coeficientes, a quantidade desses coeficientes que é diferente de zero, é chamada de número de Schmidt para o psi-AB. Bom, então com essa decomposição a gente consegue ver várias propriedades desse psi-AB. Então a primeira delas é que ρA e ρB possuem os mesmos autovalores e, portanto, o mesmo posto, que é justamente o número de autovalores diferentes de zero. Então, se a gente olhar para a maneira como o psi-AB é escrito na decomposição de Schmidt, a gente vê que ρA e ρB são escritos dessa forma aqui. Então, eles têm exatamente os mesmos autovalores, que são os lambda I ao quadrado. A gente já tinha visto isso por ρA, né? Porque a gente começou a decomposição de Schmidt com ρA, mas eu poderia ter começado com ρB e não haveria diferença nenhuma, tá? Então, a decomposição espectral, tanto de ρA quanto de ρB, está intimamente relacionada à decomposição de Schmidt, o que dá pra gente uma unicidade na decomposição de Schmidt, a menos de troca de vetores aqui quando eu tiver autovalores degenerados, tá? Mas isso mostra pra gente a unicidade dos coeficientes de Schmidt. Às vezes eu posso trocar a base se tiver degenerescência. Eu posso trocar a base no subespaço degenerado. Mas essa decomposição de Schmidt, a menos disso, é essencialmente única. E a gente pode ver também que o psi-AB é um estado produto se e somente se o número de Schmidt é igual a 1, né? Porque se o psi-AB é um estado produto, tanto ρA quanto ρB estão associados a um vetor de estado. Então, eles têm que ser matrizes de densidade, operadores de densidade, associados a estados puros. E, portanto, só podem ter um autovalor diferente de zero e igual a 1. Né? Então, tem que ter número de Schmidt igual a 1. E uma outra propriedade que a gente vai usar mais para frente é o fato de que o número de Schmidt é invariante por unitárias que a gente chama de unitárias locais, que são unitárias que têm essa estrutura de produto tensorial, de uma unitária agindo só na parte A e de uma unitária agindo só na parte B. Então, se a gente aplica uma unitária desse tipo ao estado psi-AB, se ele está escrito na decomposição de Schmidt, ao aplicar essa unitária aqui em A e essa unitária em B, eu continuo com o resultado escrito na decomposição de Schmidt, e os lambdas são os mesmos. Então, portanto, os coeficientes de Schmidt, eles são invariantes por unitárias locais. E isso vai ajudar muito quando a gente estiver estudando emaranhamento com um pouco mais de cuidado.